Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de cálculo de financiamento, saque e price. Como todas as nossas planilhas 5.0, ela tem a possibilidade de escolha do idioma, do tipo de moeda que você vai utilizar, então a gente está utilizando o real, mas poderia ser o dólar, o euro, libra, ou enfim, algumas outras possibilidades. Você também pode escolher a cor das fontes do menu e também a própria cor do menu, clicando nesse botão. Você pode editar a logo da planilha em todas as suas abas clicando aqui e para fechar você ainda pode deletar ou adicionar novas abas, caso você queira, nesse último botão da aba de configurações. Uma vez que você tenha feito todos os ajustes necessários para personalizar a planilha para a sua realidade, para a sua empresa, para o que você quer utilizar, vamos começar a usar ela na prática. E quando a gente fala do financiamento saque price, basicamente a gente está permitindo a análise de financiamentos diferentes em instituições financeiras diferentes. Ou seja, você consegue fazer um comparativo de dois financiamentos para entender qual é o mais benéfico para você. Nesse caso, uma vez que você defina quais são as instituições financeiras que você está comparando, você vai poder analisar a tabela saque, tanto para um quanto para outro. Então, por que isso é interessante? Porque ao definir qual é o valor financiado, a data de início do financiamento, o valor de entrada, as despesas que você pode ter, a taxa mensal e as parcelas, você consegue ver automaticamente como esses dois financiamentos vão acontecer ao longo do tempo. Então, para cada parcela que você coloca aqui, ele vai fazendo o cálculo automático do quanto você tem de valor de parcela a pagar, o quanto desse valor é amortização, ou seja, o quanto está sendo reduzido do valor total financiado e o quanto você está pagando de juros daquele valor da taxa mensal. E aí você vai ter, obviamente, o seu saldo atualizado mês a mês. Isso vale para os dois. E aí você pode comparar eles lado a lado. Se você quiser, a gente tem essas três setinhas aqui que faz com que você tenha uma visualização melhor da tela inteira, caso você queira. E a gente também tem análise pela tabela price. Então, o que você vai perceber? Só para falar da diferença entre a tabela saque e a tabela price. Na tabela saque, a sua amortização é constante, Então, o saque significa sistema de amortização constante. Então, todo mês você vai amortizar da sua dívida o mesmo valor. Quando a gente vai para a tabela price, na verdade o que você tem é uma parcela constante e a amortização mês a mês vai aumentando. A cada mês que passa, você amortiza um pouquinho mais e os juros, obviamente, consequentemente, vai reduzindo um pouquinho mais. Então, você tem a mesma lógica. As duas instituições financeiras, você coloca os dados de uma e de outra para você comparar e com isso você vai ter uma análise do valor total que você vai pagar em juros e o total a pagar comparativamente. Então, nesse caso, o total a pagar para o Banco Itaú é 111 mil, aqui é 498 mil. Por que essa diferença é gigantesca? Porque aqui eu estou parcelando em um pouco mais de um ano e aqui eu estou parcelando em 360 meses, ou seja, 30 anos. É muita coisa. Então, obviamente, quanto mais tempo você posterga os seus pagamentos, você vai ter uma taxa mensal, independentemente do tamanho dela, um valor muito maior para pagar no longo prazo. Então, isso é só para mostrar para você alguns exemplos, obviamente que não é nada real aqui, eu estou botando coisas fictícias, mas o mais legal da planilha é quando a gente chega na parte de relatórios, você consegue fazer uma análise completa, tanto da tabela saque como da tabela price, para cada uma das instituições para saber, de acordo com as variáveis que você preencheu, qual é o valor financiado e qual é o valor total a pagar para cada uma delas. Obviamente que aqui eu fiz alguns exemplos diferentes, com entradas diferentes e também com parcelamentos diferentes. Isso tudo faz com que você tenha um dashboard comparativo para cada um dos bancos ou instituições financeiras que você selecionar aqui, mostrando para você como tudo acontece. E com isso, você obviamente vai ter uma possibilidade de decisão facilitada. Então, tanto se você está no momento de escolher se você quer pegar um financiamento ou não para o seu negócio, para a sua vida pessoal, ou se você é uma empresa que possibilita financiamento, empréstimos para outras pessoas, sejam essas pessoas físicas ou jurídicas, faz sentido você ter essa planilha para te ajudar nessa organização e gerar a melhor informação possível para você ou para o seu cliente.